Atenção, urgente. Mais um caso de desaparecimento. Maria Fernanda, de 1 ano e 11 meses. E o mais surpreendente, que no dia 17 ela vai fazer 2 anos. O que aconteceu? Muito bem-vindos, eu sou Silvas, desde já eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. E, gente, é mais uma criança que eu peço para incluir nas suas orações. Além das crianças de Bacabal, também o José Arthur, agora esse bebê, essa bebezinha Maria Fernanda, de 1 ano e 11 meses. Peço a todos que estejam em oração também pela família e para que esse grande mistério seja revelado. Bom, gente, olha só. Segundo o relato, acredito que muita gente já está acompanhando esse caso. Os pais informaram que foram ver se tinham pescado algum peixe, né? E aí teve muito questionamento nas redes sociais, porque assim, ó, eles colocam uma armadilha para peixe, né? E aí eles foram ver essa armadilha de peixe se tinham pego algum peixe em um lago, em uma represa, que fica aproximadamente da casa 100 metros, aproximadamente 100 metros, tá? Então, muitos também falaram, olha, a mãe demorou 5 minutos para chegar em 100 metros, mas 100 metros segundo os familiares, que nunca mediram, né? Então, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, enfim, tudo nesse exato momento ainda está no início. E aí vem a pergunta, o que aconteceu? A mãe relata que ouviu um grito e no momento que ouviu o grito, nessa distância de 100 metros ou um pouco mais de 100 metros, que ela correu, quando chegou lá, a criança não estava mais em casa. Segundo a informação, não teve ali a casa revirada. E isso levanta um grande mistério. Será que alguém estava observando, aguardou a saída da família para poder entrar e pegar a criança? Pois a criança estava sozinha ali brincando, estava ali se distraindo, enquanto os pais foram ver esse tal peixe, né? Então, mas assim, olha, é um local muito deserto, tá? É um local que tem muitos animais silvestres, um descampado muito grande e tem um riozinho que passa do lado da casa. Além dessa represa, que tem aproximadamente 100 metros de distância, tem um riozinho que passa ao lado. Bom, a gente sabe que onde tem rio, tem bichos, né? Esse córrego, é um córrego, tá? Então tem bichos, porque o animal ele tem uma sensibilidade de encontrar água. Então ele bebe água. E aí muita gente perguntou, mas será que pode ter sido uma onça que pegou essa criança e no momento ela gritou? Bom, imediatamente foi o que eu imaginei, eu vou explicar para vocês o porquê. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, então a gente sabe, onde tem um córrego, tem um rio, água limpa, os animais vão frequentemente. E aí, muita gente falou, mas será que o animal é uma coincidência muito grande na hora que a família sai? Gente, por incrível que pareça, tem animal inteligente. Eu estou falando aqui um ponto. Existem vários pontos que a gente precisa analisar. Mas existem animais muito inteligentes. Existem animais que ficam, quando está com fome, de tocaia por horas, aguardando alguém sair da casa, até pelo itinerário, pelo horário, ele aguarda sair da casa para ir lá beber a água. É uma possibilidade. No momento que a família sai, o animal percebe, o animal que já roda por ali, você não vê o animal, mas o animal te vê, ele pensa assim, saíram, vou lá beber a água. Ao momento que vai beber a água, percebe que tem algo dentro de casa, né? Não é um adulto, porque não está conversando, não está fazendo barulho. Então, pode ser, pode. Mas, se fosse uma onça, iria deixar tudo bagunçado. Se fosse uma onça, deixaria marcas de sangue. Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Bom, eu já presenciei casos de uma onça pegar um cachorro, um poodle, né? Pegar um poodle, não deixar a casa bagunçada e não deixar sangue. Por quê? A onça, ele é um gato. Gato, ele não bagunça muito, né? Então você já percebe que até o passo não deixa muitas marcas. Então, existe a possibilidade sim. Mas como não deixou sangue? Porque assim, ó, para ele bagunçar tudo, teria que ter uma briga, algo dessa natureza. Ou ele tentar pegar algo, ia correr, ele ia lá, pulava em cima.
mas é um bebê de 2 anos. Então, o bebê de 2 anos vai ficar parado. Ele pode ter ido, pego, espero que não. No momento que ele aperta, não sangra, porque ele aperta e leva. Só que tem um porém nisso tudo. Nesse momento já tem uma operação muito grande, é um local muito distante da cidade, em Goiás, é um local muito distante e difícil acesso. Tá? Então, por isso que demorou e está chegando ainda equipes, e está chegando mais equipamentos. Então, por isso que a gente vai descobrir se foi realmente um animal. A gente vai descobrir isso. Sabe por quê? Porque a onça, ela costuma comer e deixar restos, tá? Ali da sua presa. Ela deixa restos. Então, nem toda parte do corpo ela vai comer. Por exemplo, cabeça. Né? É meio complexo falar isso, né? Mas a realidade, cabeça, ela não come. E também ela não vai percorrer 20, 30 quilômetros para comer. Então, nas imediações, vai fazer buscas. Se não estiver naquela região, porque assim, levou para os filhos, para os filhotes. Pode ser? Pode. Mas também não vai percorrer tão longe assim. Então, acredito que isso aconteceu no dia 15, com a operação que já está montada e uma grande equipe já chegou, vai fazer buscas. Se não encontrar naquela região, não foi animal, não foi onça. Tá? E aí a gente precisa fazer outras análises. A polícia informou, o Corpo de Bombeiros, que uma equipe de mergulhadores já chegou também e no próximo dia útil vai fazer um mergulho para tirar essa possibilidade. Mas eu acredito que não esteja. Isso é óbvio. Se o pai e a mãe estavam na represa, de repente o bebê grita dentro de casa. Então é óbvio que não vai estar na represa. Tá? Então, lá na represa, se for pela história contada, não vai estar. Eu já quero adiantar e nem precisa entrar na água. Tá? Agora, no córrego, sim, pode ser. Mas o córrego iria haver. Então, tá muito estranho tudo isso. Agora, quem frequenta aquela residência? Olha, não tem muitos amigos, muitas pessoas, é um local muito distante, mas precisa ver e entender se alguém estava aguardando o pai e a mãe sair. Não é algo natural. Um bebê de 2 anos também não vai andar tanto. Né? Vocês se lembram do caso ali, lá em Minas Gerais? Não vai andar aqueles 5 quilômetros que encontraram a criança. Então, tem que ver se já tinha alguém observando a casa, observando a rotina da família, analisando, né, para aí sim. Mas a criança não saiu andando sozinha ao ponto de e não ia gritar. E assim, e se fosse só se fosse para ter grito, só se fosse um animal. Agora, se gritou uma pessoa pegando um bebê, ela não ia gritar. O bebê ia achar estranho, talvez, iria chorar, mas não ia dar um grito. Né? Então, o que está mais próximo a entender neste caso é um animal silvestre. Pode ser outro animal. Agora, realmente é um caso muito misterioso, porque a gente não está falando de um local onde tem uma rodovia como a do José Arthur, na frente de casa, como as crianças de Bacabal também, que passa, ali tem uma estrada, mas passa muita gente. É um local fechado, é uma fazenda que, se alguém pegou, não vai tão longe. Drones já foram colocados no alto, já fizeram uma análise e não encontraram. Tá? Então, é isso que está intrigando as autoridades, mas uma perícia já vai ser realizada nos próximos dias, nas próximas horas, porque é distante, é muito distante, gente. Então, as autoridades estão chegando e é tudo ainda no início. Então, está tentando colher informações, juntar esse quebra-cabeça para começar a fazer um panorama de fato onde está a bebê, a Maria Fernanda. Poxa, gente, quando eu recebi essa notícia, vocês me marcaram, começaram a comentar, e eu fui analisar este caso, né? Eu iria fazer até mais cedo esse vídeo, mas aí eu fiquei buscando informações, e quando eu peguei, né, o caso, 1 ano e 11 meses, 2 anos, e vai fazer aniversário no dia 17,
Poxa, me cortou o coração, gente. Poxa, fiquei muito triste mesmo, né? Então são casos que está acontecendo assim, corriqueiramente, e a gente precisa, o quanto antes, parar, blindar esse desaparece de criança. Isso não é comum, gente. E perceba, são em locais um pouco mais distantes que o outro, né? E agora, então, está sendo no Brasil todo. Claro que este caso não é um caso isolado. Existem vários outros casos. Só que, graças a Deus, né, teve repercussão o caso das crianças de Bacabal, porque também seria um caso que ia acontecer e acabou. Mas depois do caso Bacabal, quando desaparece agora uma criança, tem uma visibilidade maior para que as autoridades agora, se eu muito bem conheço, a polícia, as autoridades de Goiás, esse caso vai ser desvendado o quanto antes, tá? Lá tem uma polícia muito especializada, muito preparada, e apesar que é um pouco bem distante para montar uma operação, a operação já está montada e está chegando mais gente, mais equipamentos, drones, e outros drones também vão chegar, aqueles de sensor térmico, né, que tem, identifica calor, né, animal, e a perícia ela vai trazer um ponto muito importante, mas a princípio, pelo relato da família, do pai e da mãe, foi um grito. Deu um grito, quando chegou lá, desapareceu. Então, para ter um grito, tem que ter tido uma dor. Bebê não grita. Aliás, bebê dá risada. Tem bebê que dá risada, aquela risada, né, larga. Mas nesse caso foi um grito. Então, tem que ter uma dor. Bom, tem animal que não deixa marcas de sangue, não morde, fere na hora. Mas pela dor, pelo grito que ouviu a 100 metros, precisa identificar que tipo de bicho, que tipo de animal fez isso. Ou o que de fato aconteceu. E a gente vai estar acompanhando, mas vamos ter certeza que vamos ter uma revelação deste caso muito breve através da Polícia de Goiás. E que seja um caso que ela seja encontrada. Peço a Deus que seja encontrada no dia do aniversário. É um presente ela retornar para a família. Muito triste. É um caso, gente, ó. Esse caso da Maria Fernanda é um caso, para mim, um mistério muito grande. É um mistério muito grande. Gente, a gente vai estar atualizando vocês. Deixa aqui seus comentários, o que você acha. Bom, e a gente vai estar acompanhando aqui de perto esse caso, tá bom? Que Deus abençoe. Continue em oração, eu peço a todos, incluindo aí. Eu vou colocar mais uma responsabilidade para vocês, pedir. Já estamos orando pelo José Arthur, a gente está tendo um desdobramento. As crianças de Bacabal, que eu preciso até falar um pouquinho e vou dar aqui algumas opiniões minhas no caso Bacabal. E também com relação ao caso agora da Maria Fernanda, esse bebê que vai fazer 2 anos já no dia 17 e infelizmente desapareceu, tá? Muito misterioso esse caso e a gente vai estar acompanhando e vamos continuar em oração. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.